Olá, vamos falar de análise de balanços voltadas para investimentos. E você que investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente que a grande dificuldade é escolher em qual empresa investir. E aí vale a pena vir investir nessa empresa ou naquela empresa? Enfim, tudo depende do que essa empresa apresenta de números. E aí, naturalmente, que através da divulgação das suas demonstrações contábeis, nós fazemos todo esse processo de análise, de interpretação das demonstrações para verificar como que vem sendo o desempenho da empresa em termos de lucratividade, em termos de endividamento, na parte financeira, para saber o quê? Se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa. E a análise de balanço, ela contribui lhe passando todas essas informações. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Arezzo, Arezzo Company S.A., Arezzo, que é uma das empresas referências aqui dentro do seu setor no Brasil, e foi uma indicação dos meus amigos do Paulo, grande Paulo, um forte abraço para você, bem como a Rayane e a Adriana, sabe de onde? Lá da Zux. A Zux, que é um dos melhores e-commerces aqui na parte de confecções, inclusive você pode digitar aí no seu computador aí, digita lá Zux, e aí você vai conhecer uma das melhores lojas de e-commerce na parte de confecções. E todas as confecções, produção própria, lá da Tureg Camisaria, a quem eu mando um grande abraço para todo mundo lá da Tureg também. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, me manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição e dá um like. Venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas a Arezzo é importante aqui a gente contar um pouquinho da história, até para você entender os números da empresa. E é uma história fascinante de empreendedorismo na construção de uma das maiores empresas dentro do seu setor aqui no Brasil. E essa história começa em Belo Horizonte no ano de 1972. E olha só, dois irmãos, o Anderson Birman, na época com 18 anos, e o Jefferson Birman, na época com 21 anos de idade. Então, dois jovens ali resolvem montar uma indústria de calçados, produzindo calçados ali de forma artesanal. E aonde que era a fábrica? Na garagem da casa dos pais. E ali, então, produziam praticamente 50 pares de calçados da linha masculina semanalmente e já começaram a vender para algumas lojas ali de Belo Horizonte. De acordo também com a solicitação dos próprios clientes que pediram para que fosse produzido também calçados femininos. Mas antes até de entrarmos nessa parte aqui, da onde vem o nome Arezzo? Por que esse nome Arezzo? Arezzo tem uma curiosidade bem interessante, que na época, ali no começo dos anos 70, tínhamos aqui toda uma tradição da italiana na questão da moda. Então, daí eles pensaram, temos que colocar um nome ligado à Itália. Aí pegaram o mapa da Itália, né, e colocaram o dedo ali, e o dedo parou onde? Em Arezzo. E a partir dali, então, surgiu o nome da Arezzo para a empresa. Bom, mas em 1976... aí eles já começam também a ter a sua própria loja, né? Além de vender para outras lojas, passaram a ter a sua própria loja. Em 1979, eles lançam o grande sucesso da Arezzo, que impulsionou a Arezzo para o Brasil inteiro, que eram calçados Anabela. E a Anabela foi um estouro de vendas e aí impulsionou o nome da Arezzo para diversas localidades. Tanto que no ano de 1980, ali a partir da década de 80, a produção deles já estava em torno de 1.500.000 pares de calçados por mês. Aí em 1988, ampliando ali a abertura de novas lojas, adotaram também o sistema de franquias e com o sistema de franquias espalharam lojas pelo Brasil inteiro. Chega na década de 90, aí nós tivemos o que? A abertura de mercado com a vinda de produtos importados para o Brasil e aí a competitividade acabou ficando muito acirrada. Aí desistiram de fazer a fabricação, mudaram tudo para o Rio Grande do Sul, lá no Vale dos Sinos, terceirizando a parte de produção de calçados. E aí, então, desativaram a fábrica que eles tinham em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e toda a produção passou a ser feita no Rio Grande do Sul de forma terceirizada. E a Arezzo passou a ser o quê? Uma administradora de marca e uma administradora das lojas próprias e também das lojas franqueadas. Já na sequência ali também, tem um nome muito emblemático aqui na história da Arezzo, que é o nome do Alexandre Birman. O Alexandre Birman, que se criou com o pai, com o Anderson Birman, dentro da Arezzo, ele resolve montar sua própria empresa, que é a Schutz, né? E aí, com a Schutz, eles começam também a produzir seus calçados e também montar sua rede de lojas. E aí, a Schutz também vai crescendo independente da Arezzo. Porém, na sequência, eles acabam já em 2007 unindo as empresas Arezzo e a Schutz. E aí formam
uma combinação de negócios dessas duas empresas, e o Alexandre Birman passa a ser o controlador, passa a ser o presidente da empresa. Na sequência, entra um fundo de investimentos, o Tarpon, injeta dinheiro dentro da empresa para preparar a Arezzo para a abertura de capital, o que ocorreu na sequência. Aí, com a abertura de capital, com a IPO realizado, com a entrada de dinheiro, aí começa toda uma série de crescimento da empresa com a abertura de novas lojas. E aí também o Alexandre Birman lança mais uma marca, a Alexandre Birman. O próprio nome dele passou a ser uma marca também, já uma marca premium dentro do grupo Arezzo. No ano de 2008, aí eles abrem 4 lojas também na China. Olha só, a Arezzo produzindo calçados aqui no Brasil e vendendo lá na China. Já no ano de 2009, passa também a produzir, produzir não digo, mas a representar, a vender produtos da linha de cosméticos e de esmaltes com a marca da Arezzo também. No ano de 2019, aí eles passam também a fazer a distribuição de toda a marca Vans aqui no Brasil, passa a ser exclusividade da Arezzo. Então hoje toda a venda da Vans no Brasil também pertence à Arezzo. E agora, mais recentemente, no ano de 2020, também numa combinação de negócios, eles adquirem a Reserva, uma das mais conceituadas marcas de confecções aqui do Brasil também. Hoje, o Grupo Arezzo tem 1.005 lojas espalhadas aí pelo Brasil, 7.200 colaboradores trabalhando dentro da empresa. E para conhecermos aqui como que está a situação econômica e financeira da Arezzo, trouxemos aqui para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e o balanço do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Arezzo. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Arezzo S.A. e como falei para vocês, trouxe toda uma base histórica desde 2019 até junho agora de 2023. E ao longo de todo esse período aqui, a gente vai acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa durante esse período analisado aqui. Começando lá pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a Arezzo, ela era uma empresa que tinha dentro do seu ativo 1.413 bilhões de reais. Quer dizer, todo o patrimônio da empresa era avaliado contabilmente em 1.413 bilhões de reais. E desse valor aqui, a maior parte estava aqui, no capital de giro, 980 milhões de reais. E esse capital de giro são os recursos que a empresa usa para justamente gerar a sua receita, gerar os seus resultados. E esses 980 milhões eram compostos por 277 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 413 milhões em contas a receber e 179 milhões em estoques. Fecha aqui o grupo do ativo circulante, 110 milhões de outros créditos, que na sua maior parte se refere a impostos a recuperar. Já no ano de 2020, o que nós temos aqui? Um aumento aqui do patrimônio da Arezzo, até em função da combinação de negócios com a reserva, elevando o patrimônio total para 2.832 bilhões de reais. E a partir de agora a gente tem aqui também, dentro do intangível, um valor mais significativo que se refere não só à questão de marcas, patentes, mas principalmente a questão do ágio na aquisição da reserva. E o capital de giro aumenta para 1.564 bilhões de reais. O volume de dinheiro em caixa vai para 561 milhões, aumenta o contas a receber para 598 milhões e os estoques que totalizam 290 milhões de reais. Chegando já no ano de 2021, a Arezzo ela aumenta um pouquinho mais seu tamanho, vai para 3 milhões e 300. E esse aumento se dá principalmente aqui no capital de giro, que agora totaliza 1.646 bilhões de reais. Apresenta uma queda no volume de dinheiro em caixa para 262 milhões, porém, em contrapartida, aumenta o contas a receber para 790 e aumenta também os estoques que fecham agora com 450 milhões de reais. Já no ano de 2022, a Arezzo agora é uma empresa de 4 bilhões e 659, aumentou ainda mais o seu tamanho. E aí daqui a pouquinho vamos ver de onde que vieram os recursos para esse crescimento todo. E com isso o capital de giro foi para 2 bilhões e 300. Recupera o caixa indo agora para 476 milhões, também aumenta o contas a receber para 867 milhões e os estoques com 772 milhões de reais. 6 meses depois, agora em junho, a Arezzo é uma empresa de 5 bilhões 435 milhões de reais. E desse valor aqui, 2.771 é ativo circulante. O volume de dinheiro em caixa fecha com 682 milhões de reais. Há uma pequena queda aqui no contas a receber, que totaliza 781 milhões,
porém, em contrapartida, aumenta os estoques, que fecham em 864 milhões de reais. Portanto, quando nós olhamos só o ativo, vemos que a Arezzo era uma empresa de 1 bilhão e 400 em 2019. Foi para 2.800, foi para 3.300, foi para 4.600, foi para 5.400. E é naturalmente que todo esse crescimento necessita de recursos. E os recursos eles são provenientes de onde? Aqui desse grupo, do passivo, onde no passivo nós vamos ter capital de terceiros, que é o total do endividamento de curto prazo e de longo prazo, e o capital próprio, que é o patrimônio líquido. Lá em 2019, o endividamento total era de 667 milhões, correspondendo a 47,2% de tudo aquilo que a empresa possuía dentro do seu patrimônio. Já no ano de 2020, quando nós observamos aqui esse aumento do patrimônio da empresa, que de 1.400 foi para 2.800, vamos observar que parte veio de capital próprio, que foi para 1 bilhão 348, e outra grande parte veio do aumento do endividamento, que de 667 pulou para 1.400. E aí, com isso, a dívida passou a representar 52,4% de tudo que a empresa possuía. Então, esse aumento de endividamento e mais o aumento aqui do capital próprio é que alavancaram todo esse crescimento da empresa entre 2019 e 2020. Já no ano de 2021, a dívida aumenta um pouquinho mais para 1 bilhão 774, porém, mesmo com esse aumento nominal, o peso da dívida ficou estável em 52,7%. Já no ano de 2022, a empresa faz um aumento de capital, e aí o PL pula de 1.500 para 2.600. E aí a dívida, mesmo com esse aumento nominal, ela passou a ter um peso bem menor, apenas 43%. Então reparem que a empresa tem uma dívida de 2 bilhões, porém o peso da dívida é de apenas 43% e a empresa utiliza 57% de capital próprio. 6 meses depois, a dívida agora totaliza 2 bilhões 629. Então, esse aumento entre 2022 e agora junho se dá justamente com a utilização de capital de terceiros de longo prazo, tanto é que você olha aqui o passivo não circulante, que pulou de 369 para 926, e também as dívidas de curto prazo com o banco, que de 392 foram para 642 milhões de reais. E com isso, o peso da dívida passou a ser de 48,4%. Naturalmente que todo esse crescimento ele é destinado justamente à geração de receitas. E aí o que a empresa gerou de receita ao longo de todo esse período? Lá em 2019, a Arezzo vinha com faturamento de 1 bilhão 679 milhões. Já em 2020, com a pandemia, o faturamento apresentou uma pequena queda, fechando em 1 bilhão 590. Chega em 2021, aí o faturamento dispara, vai para 2 bilhões 923. Em 2022, 4 bilhões 233 e agora em junho, em 6 meses, acumula 2 bilhões 156 milhões de faturamento, nos dando uma projeção de faturamento perto de 4 bilhões e 300, 4 bilhões e 400 para 2023. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo. O lucro líquido lá em 2019, 162 milhões. Em 2020, 48 milhões, cai o lucro lá no ano da pandemia. O lucro se recupera e vai para 343 milhões em 2021, 422 milhões em 2022. Em 6 meses do ano agora, acumula 163 milhões, nos dando uma projeção de um lucro perto de 330 milhões para 2023. Mas o que chama atenção também é esse númerozinho do lado aqui do lucro, 9,7. O que é isso aqui? Margem líquida. A empresa, de tudo aquilo que ela vende, ela paga custo, paga despesa operacional, paga resultado financeiro, paga impostos e sobra 9,7%. No ano da pandemia, a margem despencou para 3,1%. Recupera a margem já em 2021 com 11,8%, em 2022 com 10%, e esse ano vem trabalhando com uma margem menor, 7,6%. E aí, quando nós comparamos o final do ano com o começo de ano, agora o primeiro semestre, vamos observar que a despesa da operação ela pulou de 40,9% para 42,7%. Aumentando a despesa, reduz o lucro e reduz a margem. E aí também vamos observar esse número aqui, ó, resultado financeiro,
que de 1,8 pulou para 3,9. Então, esse aumento da despesa financeira em decorrência do aumento do endividamento é que também acabaram contribuindo para a redução do lucro e, consequentemente, também para a redução da margem gerada pela empresa, mas daqui a pouquinho a gente vai ver melhor esses indicadores aqui nos gráficos que vamos apresentar a seguir. Começando ali pela liquidez geral, para cada R$ 1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,55 lá em 2019. Esse índice ele cai para 1,13 em 2020, 1,10 em 2021, e aí depois ele sobe para 1,35 e agora esse ano fecha com 1,16. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,16. Paga, sobra. Tranquila a situação financeira ao olharmos para o longo prazo. E quando nós olhamos apenas o curto prazo, aí é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, ali à direita, que mede o dia a dia da empresa. E esse índice ele sai com 2,11, cai para 1,72, cai para 1,08 e aí sobe para 1,46 e agora fecha junho com 1,63. Para cada R$ 1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,63. Paga, sobra, tranquilo, uma situação financeira bastante cômoda da Arezzo. Já olhando o endividamento nesse outro quadro aqui, temos o tamanho e o comportamento da dívida da Arezzo, que sai com 47,2, sobe para 52,4, 52,7, praticamente estável em 2021, cai para 43% em 2022 e agora volta a subir, batendo em 48,4%. De tudo que a Arezzo tem, ela deve 48,4%. Já nesse outro quadro aqui temos também os indicadores de rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é o que acabamos de ver ali na DRE, que é quanto sobra depois que paga custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra para a empresa 9,7% em 2019, 3% em 2020, 11,8% em 2021, 10% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 7,6%. Já no gráfico do meio, é a rentabilidade do ativo, quanto que a empresa ganha em relação ao que foi investido. 11,5% em 2019, cai para 1,7% em 2020, recupera para 10,2% em 2021 e agora em 2022, 9,1%. O terceiro gráfico, ali à direita, retrata agora os acionistas, o ganho dos acionistas, que é a rentabilidade do PL. Lá em 2019, os acionistas, ao terem as ações da Arezzo, tiveram um ganho de 21,7%. Em 2020, até em função da queda do lucro, da pandemia, essa rentabilidade para os acionistas foi de apenas 3,6%. Em 2021, a rentabilidade pulou para 21,6%. E agora em 2022 fecha com 15,92%. Ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram ganho de 15,92%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui trago outros indicadores relacionados às ações. Uma ação da Arezzo, patrimonialmente, vale R$ 25,08. Porém, para você comprar essa ação, de acordo com a cotação do último dia 29 de setembro, quando da captura das informações para a gravação desse vídeo, a cotação estava na faixa de R$ 64,46. Então reparem que a ação da Arezzo estava bem mais alta do que o seu valor patrimonial, o que dá um ágio de 157%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 2,57. Lucro por ação dos últimos 12 meses, R$ 3,33, o que dá uma rentabilidade para os acionistas, com base no valor de mercado, de 5,17%. Em 2023, até o presente momento, a Arezzo já distribuiu 85 centavos a título de dividendos e a relação preço/lucro está em 19,36. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Arezzo, os acionistas vão levar em torno de 19 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que o PL, quanto mais alto, mais cara é uma ação. Quanto mais baixo, mais barata é uma ação. Free float. 54,55% das ações da empresa são negociadas livremente na bolsa, fora da mão dos controladores, e o TH long da Arezzo é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários.
Também apresento para vocês nesse gráfico aqui extraído lá do Google, como que vem se comportando o valor das ações da Arezzo nos últimos 5 anos. Lá em 2018, uma ação da Arezzo era vendida na época lá por R$ 44. Ainda em 2018, 2019, ela já sobe ali e passa dos R$ 54. E aí quando entra 2020, ela dá mais um salto. Aí ela chega a bater lá em R$ 62, R$ 63. Vem a pandemia, aquela queda que se vê ali logo depois de 2020, quando a ação despenca ali para R$ 37. A partir dali, ela engata uma sequência de altas até entrar 2021 na faixa de R$ 70. Aí, durante 2021, ela atinge seu melhor momento, batendo, olha só, em R$ 100 uma ação da Arezzo. Aí, daí, na sequência, ela cai, começa 2022 ali na faixa de R$ 74, R$ 75, passa ali por diversas oscilações, como você vai vendo, onde ela chega a atingir lá quase R$ 100 no final de 2022, e aí quando entra 2023, ela cai novamente para R$ 62. Aí subiu ali um pouquinho, ali na metade do ano para R$ 82, e agora daí ela apresentou uma queda culminando com a cotação no dia da gravação desse vídeo aqui na faixa de R$ 64,46. Então por aqui você vê quando que as ações da Arezzo tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se Então, mais uma empresa analisada, Arezzo S.A. Agora você já conhece o que é Arezzo, já sabe aí todo o grupo de lojas que fazem parte da Arezzo, né? E a Arezzo, além de todas as marcas, né, da Arezzo, da Schutz, da Alexandre Birman, aí agora também com a Vans, com a Reserva, aí tem mais a Ana Capri, que também é parte do grupo da Arezzo, enfim, uma empresa aí que vem crescendo e vem se desenvolvendo ao longo de todos esses anos aí, e uma história que começa de dois irmãos produzindo calçados no quintal, ali na garagem da casa dos pais. Então é muito gostoso quando a gente retrata essas histórias de empreendedorismo, porque através desse empreendedorismo todo é que são gerados empregos, renda, oportunidades. Tanto é que a Arezzo está aí com 7.200 colaboradores, 7.200 pessoas e famílias que vivem do trabalho da Arezzo. E esperamos que mais empresas também possam ter todo esse crescimento, esse sucesso, para que a gente possa gerar mais empregos e oportunidades no Brasil como um todo. E toda essa parte de análise de balanços aqui que nós acabamos de ver, você pode aprender de uma forma simples, rápida, didática, bem descomplicada, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Tanto o curso de análise de balanços, como também o curso de valuation, para determinar qual é o valor justo de uma empresa, e aí você pode aprender também de uma forma muito fácil e com custo bem baixinho, né? Inclusive aqui no vídeo, na descrição, eu deixo o link de acesso aos dois cursos para que você possa aprender a fazer análise de balanço e valuation. E aí estarei esperando vocês lá na Hotmart também. E aí, ao aprender toda essa técnica, aí a gente consegue entender o que os números querem nos contar. E aí poder escolher as empresas sempre de uma forma consciente, segura, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno, para lá na frente podermos ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.